Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz Bino, vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente estava tratando já na última aula sobre o FGTS. Nós vimos que ele está lá na Lei 8.036 de 90 e no Decreto 99.684, também do ano de 90. Né? Nós vimos os beneficiários, que são os trabalhadores regidos pela CLT, os trabalhadores avulsos, os rurais, até o trabalhador temporário também tem direito ao FGTS, e desde o ano 2000 a gente começou a ver também que os empregados domésticos também têm direito ao FGTS, né? Se assim eles escolherem. E vimos a regra do depósito mensal. É necessário que o empregador ele deposite mensalmente a remuneração do empregado, a alíquota de 8% dessa remuneração para o FGTS. E algumas regras que pode diminuir essa remuneração, né, esse depósito do FGTS, essa alíquota. Vamos tratar agora sobre aquele acompanhamento das informações pelo empregado, como que o empregado pode acompanhar as informações do seu FGTS. Os trabalhadores eles têm direito a acompanhamento da evolução dos depósitos do FGTS, para poder acompanhar como que está ocorrendo esses depósitos. Isso deve ser beneficiado, deve ser propiciado pelo próprio Poder Executivo, criar um mecanismo digital para esse acompanhamento, tá? Essa é uma regra que foi inclusa pela Lei da Liberdade Econômica no ano passado, no ano de 2019. Então, desde 2019, o Poder Executivo deve criar uma forma digital desse empregado acompanhar os depósitos do FGTS, né? Isso está lá no artigo 17 da Lei da Liberdade Econômica. O Poder Executivo assegurará a prestação de serviços digitais, inciso 1, aos trabalhadores, que incluam a prestação de informações sobre seus créditos perante o fundo e acionamento imediato da inspeção do trabalho em caso de inadimplemento do empregador, de forma que seja possível acompanhar a evolução de eventuais cobranças administrativas e judiciais dos valores não recolhidos. O que isso quer dizer? Ter um mecanismo digital para que esse trabalhador ele consiga acompanhar esses depósitos e verificar se o empregador, né, se o patrão fez o depósito regularmente. A gente viu na última aula que a regra é depositar até o dia 7, né, aquela alíquota de 8%. Então, ele tem que depositar fielmente aquela data, aquele valor referente ao FGTS. E aí, se esse empregado ele percebe que não houve esse depósito, ele já pode acionar a justiça e a justiça já vai fazer o seu trabalho de cobrar judicialmente deste empregador, né? Então, por isso, a Lei da Liberdade Econômica já traz para nós esse inciso primeiro, tratando deste acompanhamento pelo empregado. E aí, também, ainda nesse artigo 17, ele traz o acompanhamento pelos empregadores, aos empregadores que facilitem e desburocratizem o cumprimento de suas obrigações perante o fundo, incluídos a geração de guias, o parcelamento de débitos e a emissão sem ônus de certificado de regularidade do FGTS e a realização de procedimentos de restituição e compensação. Então, além de poder trazer para o empregado essa facilidade de acompanhamento, a lei também diz que o Poder Executivo deve propiciar ao empregador uma forma desburocrática de poder gerar as guias e fazer os pagamentos do FGTS, tá? E quais são as obrigações do empregador? Quais são essas obrigações que o empregador deve cumprir para poder fazer ali, regularizar toda essa questão de FGTS para os seus empregados, né? Ainda na Lei da Liberdade Econômica, ela incluiu a obrigação do empregador de elaborar essas folhas de pagamento, né? E além disso, de poder ainda declarar quais são os dados relacionados aos valores do FGTS. Olha lá, está no artigo 17A da lei. O empregador ou responsável fica obrigado a elaborar folha de pagamento e a declarar os dados relacionados aos valores do FGTS. Então, ele elabora a própria folha de pagamento dos empregados e já demonstra qual é o desconto do FGTS, né? E outras informações de interesse do Ministério da Economia, por meio de sistema de escrituração digital, na forma, no prazo e nas condições estabelecidas em regulamento do Conselho Curador. Então, a própria Lei da Liberdade Econômica, ela veio com esse objetivo de desburocratizar, e aí ele apresenta vários recursos digitais, principalmente, para que esse empregador ele consiga
cumprir suas obrigações de forma mais ágil, né? Gerar já a própria folha de pagamento dos empregados, declarar quais são os valores de FGTS. Isso já retira bastante do peso que existia antes da Lei da Liberdade Econômica. E como funciona o levantamento dos depósitos, né? Ou seja, aqueles saques que são feitos no FGTS. Como que o empregado ele pode fazer esse levantamento? Então, o FGTS ele é uma conta bancária, né? E é formado pelos depósitos que são efetuados mensalmente pelo empregador. E eles só podem ser passíveis de utilização, ou seja, o empregado só pode sacá-los lá nas hipóteses que estão previstas no artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Vamos ver. E aí, esse artigo, ele traz várias hipóteses, é bem comprido mesmo o artigo, mas a gente separou aqui para vocês os principais casos de possibilidade do saque do FGTS. O primeiro é a aposentadoria, né, pela Previdência Social. Então, se aposentar, pode sacar todo o saldo de FGTS. Nos casos de compra da casa própria, vocês podem perceber bastante, deve ter propaganda, sempre falando para comprar a casa própria, às vezes pelo sistema do Minha Casa Minha Vida, e ele diz, use o saldo do seu FGTS. Então, o saldo do FGTS ele pode ser utilizado para a compra da casa própria. No caso de doenças graves, né, dos trabalhadores ou dos seus dependentes, aí, conforme comprovação, quando esse empregado ele já tem 70 anos ou mais, também pode sacar. Nos casos de calamidades públicas, né, para recuperar os bens que foram perdidos. Então, por exemplo, a gente teve calamidades públicas, como aquelas tragédias que a gente acompanhou até mesmo no começo do ano, a respeito das barragens, né, que cederam. E aí, nesse caso, as pessoas que infelizmente perderam seus bens podem fazer o saque do FGTS devido a essa calamidade. Término de contrato de trabalho. Então, quando finalizou o contrato de trabalho, exceto se ele ocorrer por justa causa ou quando o empregado pede a demissão. Então, quando o empregado ele é demitido, ele tem direito de sacar o FGTS, tá? Conta inativa após 3 anos ininterruptos. Então, às vezes, aquele empregado, ele estava trabalhando, né, normalmente, pediu demissão, às vezes abre o seu próprio negócio ou não trabalha mais de carteira assinada, fica uma conta inativa, né, por 3 anos. Aí ele pode ir lá e requerer o saque do FGTS. Quando esse trabalhador falece, então a família pode pedir o saque do FGTS. A suspensão do trabalhador avulso por período igual ou superior a 90 dias, comprovada por declaração do sindicato. Então aquele trabalhador avulso que fica suspenso por mais de 90 dias, pode também requerer o saque do FGTS, né? E quais são os efeitos na rescisão ou extinção do contrato de trabalho para o FGTS, né? E aí, ó, se o empregado ele pede a demissão ou ele, por exemplo, for dispensado com justa causa, ele não tem direito ao levantamento do FGTS, que é o que a gente falou agora. E também não pode pedir a indenização lá do FGTS, tá? E nos casos que ele é demitido sem justa causa, ainda que seja aquela demissão indireta, né, que a gente já tratou, que é quando o empregado ele entra na justiça para demonstrar o fato pelo qual ele pediu a demissão, ele teve praticamente que ser obrigado a pedir demissão. Então a gente fala que é quando o empregado demite o patrão. Então neste caso, no caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, né, pode pedir o FGTS, tá? Ou ainda em caso de culpa recíproca, força maior, extinção normal do contrato a prazo, que é aquele contrato de trabalho que tem um prazo estabelecido, né? Ainda também do contrato do trabalhador temporário, ele terá direito sempre ao levantamento dos depósitos do FGTS. Nos casos de demissão sem justa causa, né, ainda que indireta, o empregador ele tem que depositar na conta vinculada deste trabalhador a importância de 40% dos montantes de todos os depósitos realizados na conta vinculada, né, que é a conta do FGTS desse empregado, durante toda a vigência de trabalho deste contrato, tá? Isso é a regra lá do artigo 18, parágrafo 1º da lei. E se a demissão for por culpa recíproca ou força maior, é reconhecida pela Justiça do Trabalho, né? Então a força maior ela tem que ser reconhecida pela Justiça do Trabalho. Esse percentual, ao invés de ser 40%,
vai ser de 20% sobre os depósitos realizados durante o contrato de trabalho dele, tá? E não todo o depósito que já tem lá, porque às vezes já está acumulado de outros empregos. E aí não é justo. Esses percentuais são referentes ao contrato de trabalho vigente deste empregado, tá? Isso também é uma regra lá do artigo 18, parágrafo 2º. O artigo 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ou seja, o empregador mandando embora, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das combinações legais. Então aqui já tem no próprio caput falando que é necessário que ele deposite o valor de FGTS. Aí vem o parágrafo 1º, que vai tratar sobre aquele acréscimo dos 40%. Ó. Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador no FGTS importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Então, é somente dentro daquele período de contrato deste trabalhador com este empregador, tá? E aí, no caso do parágrafo 2º, ó, quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%. Então aqui, neste caso, é quando a Justiça já reconheceu que há uma força maior. Então, por exemplo, aquela empresa que teve que fechar porque alguma calamidade pública aconteceu e aquela empresa, ela simplesmente desapareceu, não tem mais como conseguir manter aquela empresa, não existe mais aquela empresa, às vezes soterrada, alguma coisa aconteceu, né, por força maior, e aí a Justiça do Trabalho deve reconhecer que aquele caso é um caso de força maior, e aí sim pode-se fazer o depósito de 20%, tá? E nos casos de culpa recíproca, que é quando tanto o trabalhador quanto o empregador fizeram acontecer aquele motivo de demissão. E aí vai ser entendido por 20%, tá? Mas lembre-se, no caso de força maior, ele tem que ser reconhecido pela Justiça do Trabalho. A gente está vendo hoje, no momento que a gente está passando de pandemia, existem muitas empresas que estão fechando devido ao momento em que estamos vivendo e está utilizando deste argumento para fazer aí esse depósito de 20%. Então, nestes casos, a Justiça deve reconhecer, tá? E a prescrição trintenária, né? Considerando que o FGTS ele é um direito do trabalhador, o prazo de prescrição deste valor, né, para cobrar esses depósitos, ele deve observar lá o artigo 7º, né, inciso 29 da Constituição Federal. Assim, o trabalhador ele tem o quê? 2 anos para ingressar com uma ação a contar do término do contrato do trabalho, isto é, para reclamar daquele contrato de trabalho, ele tem 2 anos para entrar com a ação, mas a gente observa que o prazo de 2 anos após a cessação desse contrato, após finalizar este contrato, a ação ajuizada por este empregador, por este empregado, né, poderá pleitear, ou seja, poderá pedir os valores de FGTS depositados ou que deixaram de ser depositados por aquele empregador nos últimos 30 anos, dos 30 anos anteriores. Então a prescrição do FGTS é entendida como prescrição trintenária. Você pode pedir dentro dos 30 anos. Não existe aquela regra que a gente via dos 5 anos para prescrição, por exemplo, que é quando o empregado ele entra com a ação, né, cumprindo esse prazo de 2 anos, mas ele pode reclamar até os 5 anos anteriores a entrar com esta ação. Neste caso do FGTS, não, ele pode pedir os últimos 30 anos de depósito. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso tema de FGTS. Eu vou ficar aguardando vocês para a nossa próxima aula. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e até a próxima.